A Pepsi é a segunda maior marca de refrigerante do mundo, apenas atrás da Coca. E apesar de ter uma origem muito semelhante à sua rival, a Pepsi ao longo dos anos lutaria para se destacar, abraçar novos nichos e apelar para propagandas e campanhas publicitárias bastante chamativas e um pouco questionáveis. Muitas dessas propagandas e campanhas publicitárias acabariam virando verdadeiros desastres jurídicos. Vamos falar não só delas, mas da história da companhia como um todo, das suas aquisições e da sua eterna luta contra sua antiga rival, a Coca-Cola. Eu sou o Revel. Você está na UVP Capital e hoje vamos falar sobre a Pepsi. Da mesma forma que a Coca, a Pepsi foi originalmente inventada como um elixir com propriedades medicinais, em uma época onde pessoas buscavam tratamentos complementares para doenças que até então não tinham cura. Também existia uma parcela de clientes que iam até as farmácias apenas para beberem os elixires pelas suas propriedades revigorantes. A Coca-Cola foi um dos elixires desse tipo, na época contendo cocaína e vinho, tendo sido criada em 1886 pelo farmacêutico John Pemberton, em Atlanta. Já a Pepsi foi criada em agosto de 1893 pelo também farmacêutico Caleb Branham, na cidade de New Bern, na Carolina do Norte, estado vizinho da Geórgia. Na época, a bebida foi lançada com o nome de Brad's Drink, mas conforme foi ganhando popularidade, Caleb sentiu que precisava dar um nome mais distinto à bebida. Nessa época, cada elixir vendido nas farmácias prometia combater problemas específicos. A Coca-Cola prometia curar uma série de enfermidades com a sua composição de cocaína e noz de cola, conforme a gente já viu no vídeo da Coca. Já a Pepsi tinha como objetivo ser um remédio contra dores estomacais, e por isso optou pelo nome Pepsi, que vem da palavra dispepsia, que quer dizer indigestão. Muita gente acha que o nome Pepsi veio da enzima pepsina, que ajuda na digestão, mas a verdade é que essa enzima nunca fez parte da receita da bebida, que na época contava com ingredientes extremamente simples, como o açúcar e baunilha. Como os outros elixires da época, a Pepsi era um xarope que era misturado à água gasificada e servido em farmácias. Quando Asa Candler comprou os direitos da Coca-Cola e começou a mudar o foco da companhia do setor farmacêutico para o setor alimentício, esse movimento acabou movendo também toda a indústria de elixires, fazendo com que grande parte dos concorrentes da Coca, incluindo a Pepsi, também migrassem para bares e restaurantes ao invés de continuarem a ser vendidas em farmácias. Caleb Branham acompanhou esse movimento e, em 1902, encerrou de vez suas atividades no ramo farmacêutico para se dedicar 100% na venda do seu refrigerante. Nascia assim a Pepsi Company, que até na sua logo já remetia à grafia da Coca-Cola. A Pepsi começou a fazer um enorme sucesso. Em 1903, Caleb vendeu quase 8 mil barris de xarope Pepsi a restaurantes e bares. E a receita da companhia acabou mais que dobrando no ano seguinte, com a venda de mais de 19 mil barris. Em 1906, Caleb decide começar a vender Pepsi em garrafas de vidro, seguindo o modelo criado meio que sem querer pela Coca-Cola Company há alguns anos antes. A grande questão é que a Pepsi, durante um bom tempo da sua história, iria seguir religiosamente os passos da Coca-Cola, replicando todos os seus acertos e seus erros. Assim como a Coca-Cola, a Pepsi passou por um processo de forte expansão em meados de 1910, sendo franqueada em 24 estados americanos, expandindo de forma bem forte sua marca e aumentando cada vez mais a sua receita nos Estados Unidos. A Pepsi, porém, acabou sofrendo um grande golpe no começo dos anos 20, com a flutuação do preço do açúcar, uma das matérias-primas mais importantes para a bebida. Caleb Branham, após fazer uma manobra arriscada comprando uma grande quantidade de açúcar, acabou vendo o preço da commodity despencar, abrindo um grande rombo no caixa da empresa, que acabou fazendo com que toda a companhia falisse em 31 de maio de 1923. A Pepsi foi comprada pelo investidor Roy Megajowl, através da Craven Holding Company, por $30 mil. Roy era um excelente investidor e ótimo em gerir negócios, e apesar de fazer um bom trabalho com a Pepsi, mudando sua sede para Virgínia e uniformizando pela primeira vez a distribuição da Pepsi nas garrafas de vidro, viu todo o seu esforço ir por água abaixo durante a crise de 1929. A Pepsi novamente declarou falência em 1931, sendo comprada dessa vez pelo dono da loja de doces Lofty Candy Company, Charles Guth. Charles tinha tentado negociar com a Coca, alguns anos antes, o direito de distribuir o refrigerante na sua loja de doces. Como não chegaram em um valor que satisfizesse os dois lados, Charles acabou desistindo de uma parceria com a Coca e compraria ele mesmo uma companhia de refrigerante cola. Essa companhia acabou sendo a Pepsi, que foi comprada por $10.500 em junho de 1931. A venda foi feita com algumas cláusulas de pagamento de royalties para a holding de Roy, que ainda possuía boa parte das ações da Pepsi. Charles Guth acabou descumprindo sua parte do acordo, sendo processado pela holding nos anos seguintes pelo não pagamento dos royalties. A verdade é que as coisas nessa época pareceu que não estavam dando certo para a Pepsi de jeito nenhum, e mais uma vez a companhia passava por uma grave dificuldade
estabilidade financeira. Nesses anos, a Coca-Cola teve pelo menos umas 4 oportunidades muito claras de comprar a companhia rival. Ela acabou não fazendo isso por achar que a Pepsi seria apenas mais uma das inúmeras marcas de refrigerante cola que simplesmente sumiriam do mercado. A Pepsi, porém, acabou se provando no tempo, e embora tenha passado por maus bocados durante alguns anos, a gestão do doceiro Charles Guff acabou se provando bastante acertada para a marca. Foi Guff que refez a fórmula da Pepsi, adicionando um pouco mais de açúcar à receita original para deixar a bebida mais doce e agradável que a concorrente. Além disso, foi Guff que começou a vender a Pepsi para outros países, assim como a Coca já tinha começado a fazer alguns anos atrás. O sucesso do empresário, porém, começou a não agradar a Loft Candy em si, que via seu diretor deixar a companhia de doces totalmente de escanteio, usando todos os recursos da companhia original para favorecer apenas a marca Pepsi, que era exclusivamente dele. Com isso, a própria Loft Company abriu um processo judicial contra Charles Guff, pedindo não só a receita secreta da Pepsi, mas todas as ações possuídas por Charles, além da troca do diretor da companhia. A justiça americana acabou decidindo que a Loft Company estava certa e obrigou Charles a entregar a Pepsi para a Loft Company, que acabou nomeando Walter Mack como novo diretor da marca. A Loft Company agora não iria mais atuar no ramo de doces, mas sim apenas no de refrigerantes, agora com o nome de Pepsi Company. Se teve uma coisa que destacou a Pepsi ao longo da sua história, foi a publicidade focada na inclusividade. A Pepsi Company, agora sob a gestão do novo diretor Walter Mack, se destacou por mirar em fatias de mercado que até então não tinham sido focadas por grandes companhias como a Coca. Um exemplo disso foram as suas propagandas focadas no público afro-americano em uma época onde a divisão racial nos Estados Unidos era muito mais acentuada do que é hoje em dia. Época em que as grandes marcas apenas ignoravam a existência desse público consumidor. Nesse aspecto, a Pepsi sempre foi muito mais ousada que a Coca, ao destacar pessoas negras em suas propagandas, fazendo com que uma grande parcela dos americanos passasse a se sentir representada nesses anúncios. Isso gerou excelentes frutos para a Pepsi, que nos anos 50 conseguiu estabelecer sua marca como a favorita entre a comunidade afrodescendente, que bebia em média 3 vezes mais refrigerante Pepsi do que Coca. A Pepsi também focava no público com um menor poder aquisitivo, oferecendo opções de seus refrigerantes em embalagens maiores e mais baratas do que as da concorrente. Isso já tinha começado lá na época da Loft Company, onde a Pepsi vendia garrafas maiores por apenas 5 centavos. O ápice dessa estratégia provavelmente aconteceu em 1990 com a criação da primeira garrafa de 2 litros de refrigerante, que se tornaria anos mais tarde o formato padrão de venda de refrigerantes no mundo. Após o seu sucesso nos anos 50 com a comunidade negra e suas propagandas com astros de Hollywood, a Pepsi se encontrava cada vez mais em um processo de expansão. Apesar disso, ela continuava vendendo apenas refrigerantes. A Pepsi aos poucos foi entendendo que, para conquistar sua fatia de mercado e sobreviver às diversas crises, ela teria que adquirir novas marcas e diversificar a sua receita. E foi isso que ela fez a partir de 1965. Em 1965, a fim de diversificar sua receita, a Pepsi Company se fundiu com a gigante do ramo de salgadinhos, a Frito-Lay. Dessa fusão, nasceu a PepsiCo, uma gigante do setor alimentício que tem em seu portfólio inúmeras marcas de refrigerante, bebidas, salgadinhos Emo-Chips, que são vendidas até hoje ao redor do mundo. Produtos como Gatorade, H2O, Lipton, Doritos, Ruffles, Lay's, Toddy, Mountain Dew e a própria Pepsi são só alguns dos produtos vendidos pela PepsiCo. Agora, com uma receita muito mais robusta e diversificada, a Pepsi poderia continuar vendendo suas bebidas com uma segurança muito maior. A companhia correria atrás do prejuízo e tentaria tomar o primeiro lugar da Coca a qualquer custo. A tentativa de ser o refrigerante cola número 1 do mercado se daria por meio de inúmeras campanhas publicitárias que desencadeariam, no final das contas, em uma verdadeira guerra publicitária entre essas duas gigantes. Uma guerra que ficaria conhecida como a Cola Wars. Mas antes disso, a Pepsi conseguiria uma grande vitória sobre a Coca. Uma vitória que nem mesmo a Pepsi acreditava que seria possível. Depois da Segunda Guerra Mundial, as duas grandes nações vencedoras do conflito foram os Estados Unidos e a União Soviética. A partir daí começaria uma nova disputa, conhecida como Guerra Fria, onde as duas potências queriam provar uma para outra quem era melhor sem precisar entrar em um combate direto. Essas disputas envolveram a corrida espacial, várias guerras por procuração, a corrida pelo maior número de bombas nucleares e uma disputa de narrativas no geral. Nessa época, os americanos eram ensinados que os soviéticos eram os malvadões, enquanto na União Soviética o mesmo era dito dos capitalistas. Então, em solo soviético, grandes marcas que representassem o capitalismo, como a Coca-Cola, jamais seriam aceitas pelos governantes, pois poderiam mostrar uma fraqueza da União frente ao capitalismo. E por mais
mais que várias marcas morressem de vontade de conquistar o território soviético e vender seus produtos às mais de 200 milhões de pessoas que moravam no território, poucas foram as marcas que conseguiram penetrar na barreira imposta pelo regime comunista. Uma dessas poucas marcas que conseguiu foi, curiosamente, a Pepsi. Donald Kendall, um dos altos executivos da Pepsi, que anos mais tarde se tornaria o CEO da companhia, ofereceu a bebida Pepsi ao primeiro-ministro soviético da época, Nikita Khrushchev. O governante ficou encantado com a bebida ao vê-la sendo feita por Kendall, que misturava o xarope Pepsi à água com gás. Nikita disse que a Pepsi feita em solo russo provavelmente era muito mais gostosa que a que era feita em solo americano. A partir dali, a Pepsi fecharia uma parceria com o governo russo para distribuírem o refrigerante em todo o seu território. E em troca, eles mandariam remessas de vodka para os Estados Unidos. Anos mais tarde, essa parceria foi ficando cada vez mais consolidada conforme a Pepsi ia caindo no gosto popular. E nos anos 70, a Pepsi abriria as suas primeiras fábricas na União Soviética. Conforme o regime soviético começou a ter problemas para se manter, e a Pepsi começou a pressionar por pagamentos além da vodka, a União Soviética entregou à Pepsi 17 submarinos, um cruzador militar e um destroyer. Kendall brincava que a Pepsi fez um trabalho melhor em desarmar a União Soviética que o próprio governo americano. Mas a verdade é que a União Soviética naquela época já estava para cair. E vários feirões de bombas nucleares e navios de guerra foram feitos em 1989 para outras nações. A Pepsi obviamente não fez uso dos artigos militares desse contrato e acabou vendendo tudo como sucata. Após a queda da União Soviética, houve uma corrida das marcas globais para se estabelecer nesses países, principalmente nos mais populosos como Rússia e Ucrânia. Nessa época, a Coca chegou nesses territórios e desbancou totalmente a Pepsi, que até hoje fica em segundo lugar no gosto dos russos e dos ucranianos. Essa rivalidade da Pepsi e da Coca durou muitos anos e marcou uma geração. It's something to see when the Pepsi generation plays the game. Já discutimos bastante sobre a Cola Wars no vídeo sobre a Coca, pontuando alguns eventos importantes dessa guerra comercial entre essas duas marcas de refrigerante. Enquanto a Coca optava por um caminho mais pacífico, apelando para a família e para os bons costumes, a Pepsi queria ser a opção mais descolada e jovem, tendo criado ela mesma o termo Geração Pepsi, que tentava passar a ideia de que a Pepsi seria algo novo e descolado, enquanto a Coca era uma marca obsoleta. Para alimentar essa ideia, muitas campanhas de marketing agressivas da Pepsi surgiram, muitas delas com resultados desastrosos. A que todo mundo lembra com certeza é o incidente de Michael Jackson com seu cabelo pegando fogo em uma apresentação ao vivo em 84. Michael Jackson estava no auge de seu sucesso, tendo lançado a música Thriller 2 anos antes. Essa apresentação ao vivo era, na verdade, um ensaio para uma gravação de um comercial milionário da Pepsi. E no sexto take, a explosão dos efeitos especiais que dava o clarão do começo da música foi acionada cedo demais, jogando faíscas no cabelo de Michael Jackson, que acabou pegando fogo. O incidente obrigaria o astro a usar uma peruca pro resto da vida, além de fazer ele passar por um lento e doloroso processo de recuperação que muita gente diz que contribuiu, anos mais tarde, por seu vício em analgésicos. Outro incidente trágico envolvendo a Pepsi aconteceu em 1992, nas Filipinas. A Pepsi tinha lançado uma promoção lá e em mais alguns outros países, chamada Pepsi Number Fever, onde basicamente cada tampinha de Pepsi tinha um número, e diariamente acontecia sorteios na TV para anunciar os números vencedores. O maior prêmio desse concurso era o de 1 milhão de pesos filipinos, o que convertido daria algo como 40 mil dólares, ou 220 mil reais. Aquilo equivalia a anos de trabalho para os filipinos, e mais da metade do país começou a participar da promoção como uma forma de tentar mudar de vida. O problema é que esses números sorteados das tampinhas não eram aleatórios. Existiam números específicos que participavam do sorteio e que foram impressos de fato em pouquíssimas garrafas, mas existiam números que se repetiam aos montes nas tampinhas. Números que foram proibidos de ser escolhidos pelo sistema na hora do sorteio. Números que não eram para sair de jeito nenhum. Só que não foi bem isso que aconteceu. Ao ser sorteado na TV, o número 349 gerou uma verdadeira confusão no país no dia 25 de maio de 92. Mais de 800 mil tampinhas tinham sido impressas com aquele número, e foram todas sorteadas de uma vez só como o prêmio principal. E o que era para ser uma festa para o vencedor, acabou se tornando um verdadeiro cenário de guerra. A Pepsi viu a público dizer que aquilo foi um erro e que o sorteio não tinha valido. Mas agora era tarde demais. Pessoas enfurecidas começaram a atacar os caminhões da Pepsi e a polícia eventualmente teve que intervir. Tamanho era a revolta da população, que estava quebrando e botando fogo em tudo. Os tumultos só foram parar dias depois. E a campanha promocional da Pepsi acabou virando uma tragédia, deixando pelo menos 5 pessoas mortas durante os protestos. O último caso curioso que vale comentar da Pepsi foi a sua promoção de 95, que envolveu uma promessa de um jato militar. Parece loucura, mas em 95, a Pepsi lançou uma propaganda que falava sobre sua promoção de itens promocionais, onde
onde você conseguia trocar pontos Pepsi por itens como camisetas, jaquetas, óculos e algumas outras coisas para os jovens da época. Como fazer uma propaganda apenas com esses itens parecia algo meio sem graça, alguém do departamento de marketing teve a brilhante ideia de prometer um jato militar para a pessoa que conseguisse juntar 7 milhões de pontos. No comercial não haviam letras pequenas. Ao conseguir juntar 7 milhões de pontos, você simplesmente ganharia um jato militar da Pepsi. John Leonard, um jovem de 20 anos, viu naquela propaganda a oportunidade da sua vida, e depois de fazer todo um estudo sobre o quanto que ele precisaria beber de Pepsi para juntar os 7 milhões de pontos, e de quase desistir pela dificuldade de se armazenar tantas latas Pepsi, ele descobriu que poderia comprar os pontos Pepsi com dinheiro. Então, teoricamente, com 700 mil dólares, ele teria pontos o suficiente para conseguir comprar o jato. Com a ajuda de seu amigo meio doidão Todd Hoffman, ele consegue o cheque de 700 mil e o envia para o pessoal da Pepsi, que vê aquilo obviamente como uma piada e devolve o cheque para a dupla, mandando uma meia dúzia de brindes Pepsi. Essa disputa iria parar na justiça e na mídia, com uma pressão gigante popular para que John ganhasse o jato. Existem várias reviravoltas nessa história, como a Pepsi alterando a propaganda como se ninguém percebesse para alterar o número de pontos necessários para o jato, e incluir também na propaganda letras pequenas explicando que tudo aquilo não passava de uma brincadeira. Outra reviravolta interessante foi uma reunião não oficial com o John, onde a Pepsi oferece para ele um cheque de $1 milhão para que ele desistisse do jato e do processo judicial. John acabou indo até o fim para ganhar o seu jato Pepsi, mas infelizmente, depois de anos em disputa judicial, a juíza do caso entendeu que a Pepsi não teve culpa nesse processo e que apenas alguém muito ingênuo iria acreditar em um prêmio como um caça militar sendo entregue na mão de civis. O caso John Leonard versus Pepsi acabou se tornando bastante famoso nas aulas de direito nos Estados Unidos, e essa história ganhou uma série recentemente no Netflix, contando todos os detalhes dessa história desastrosa para a Pepsi. Hoje, apesar de todas as tentativas, a Pepsi continua em segundo lugar no ramo de refrigerantes, atrás, obviamente, da Coca, o que não necessariamente é uma coisa ruim, pois apesar de não ser a maior, a Pepsi é com certeza uma empresa extremamente lucrativa. Hoje, se você quiser se tornar sócio não só do refrigerante Pepsi, mas de todas as marcas do portfólio da PepsiCo, você pode fazê-lo comprando pelo ticker PEP na Bolsa Americana ou comprando aqui no Brasil via ETF pelo ticker PEPB34. Muito obrigado para todo mundo que viu o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários qual a próxima empresa vocês querem ver tendo a história contada aqui no canal. Eu vou indo nessa, um abraço e falou!